Apenas para nos situar na minha proposta para essa semana, a nossa ideia é chegar na questão da salvação, da doutrina da salvação, mas eu optei por começar pelo lado histórico da igreja, para nós entendermos como foi possível pensar na salvação como nós pensamos e quais são os erros que têm acontecido de forma tão terrível no meio da cristandade quando se pensa em salvação. Na segunda-feira nós trabalhamos a história de uma igreja perseguida, mostrando o tempo da igreja primitiva, onde muitos irmãos perderam as suas vidas, ou por tornarem-se tochas humanas, ou por causa dos leões, por perderem a cabeça, e nós vimos que até o ano 300 a igreja ela tem um baque muito grande de perseguição. Depois, na terça-feira, no dia de ontem, nós trabalhamos alguns grupos que não são bem divulgados, mas que eles existiram e que eles estavam à margem. E quando nós chegamos lá na frente, quando pensamos na questão de protestantismo e assim por diante, nós vamos entender o porquê que aqueles homens chegaram a esse ponto. Ou seja, não é que Lutero estava na casa dele, sentada na rede, e falou, opa, não, acho que está isso, vou protestar. Não, de fato não foi assim. O que nós encontramos é que irmãos preciosos estavam vivendo as suas vidas cristãs, e isso incomodou o mundo. E sem dúvida nenhuma, nós vimos que muitas coisas foram resgatadas no protestantismo, foram trazidas à tona, mas não coisas que não tivessem sido vividas pelos crentes naquele momento. Hoje eu gostaria de falar num assunto que ele é um pouco longe da gente, mas é a história da igreja, mas que ele deixa margens para nós entendermos por que nós pensamos de tal maneira. Lembra o seguinte, que quando nós chegamos no final do sofrimento, nós vemos que logo em seguida vem alguns éritos que mudam totalmente o quadro da história da igreja. E de repente nós encontramos no final da paz um casamento da igreja com o Estado, vem um tempo de paz, e nós vemos que é criado um novo perfil de igreja, que é uma igreja estatal. Isso é retratado em Apocalipse, capítulo 2, versículos 12 a 13, que diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. E ele mostra para os seus ouvintes da igreja em Pérgamo como era o olhar de Deus para aquele povo naquele momento. Eu estou sem a TV lá atrás, tem jeito de ligar? Porque aí eu acompanho e ver se vocês estão trabalhando direitinho aí. Quando nós pensamos nesse casamento entre a igreja e o Estado, a pessoa-chave que encontramos na história da igreja naquele momento é um homem chamado Constantino. Alguém disse que Constantino ele não criou o cristianismo, mas ele mudou para sempre a forma como ele existia no mundo, de perseguido a protegido pelo império. Nós vemos que Constantino, o Grande, ele passa a apadrinhar essa igreja depois de ano 303, 325, e há um casamento tão grande da igreja com o Estado que chega ao ponto que os concílios, onde vai se discutir as doutrinas da igreja, eles são convocados pelo imperador. E eles se reúnem. Nós temos aqui o início daquilo que nós chamamos Igreja Católica Apostólica Romana. Ou seja, é quando a igreja ela toma um viés político e ela caminha adiante. Quem foi Constantino o Grande?
Ele nasceu em 272 depois de Cristo, quer dizer, um pouco antes de Niceia. Lá é a atual Sérvia. A gente sabe mais ou menos onde é que fica. O seu tempo de controle, de poder, foi de 306 até 337. Era imperador do Império Romano e ele foi chamado o Grande, porque ele influenciou de forma duradoura a história da igreja confessa. Chega ao ponto de alguns historiadores falaram, é um homem abençoado, é o homem que trouxe paz para nós, é o homem que nos ajudou. E ainda que ele não fosse um cristão, ele foi cultuado por aquelas pessoas daquela época. Só para pensar um pouco em Constantino, foi ele quem promulgou o Edito de Milão. No Edito de Milão, nós vemos que ele legaliza o cristianismo. Até então, nós encontramos um cristianismo reunindo nas cavernas, nos pontos escuros, mas de repente ele chega e diz, pode sair, porque vocês estão legalizados. Ele garantiu no Edito de Milão a liberdade de culto. Ou seja, vocês podem agora cultuar a Jeová, ao Deus de vocês, e nós vemos que ele devolve bens confiscados dos cristãos no tempo da perseguição de Décio e Diocleciano, como nós trabalhamos na segunda-feira. Depois, quando nós chegamos no Concílio de Niceia, novamente nós encontramos este homem como aquele que estava à frente. Não é que ele fez por um edito, uma lei, mas nós vimos que ele convoca o Concílio de Niceia. Naquele momento, os cristãos estavam passando a crise ariana, e nós vamos ter que resolver essa questão doutrinária. O imperador diz assim, vamos nos reunir para tratar disto e eliminar os riscos. E aí ele formula o credo niceno. Ele reforça a autoridade conciliar com apoio imperial. Ou seja, agora vocês são bispos, nós vamos colocar e vamos tirar, e agora o cristianismo ele é oficial. Se alguém for contra, perde a cabeça. E realmente, nós vimos que a partir dessa data começam as perseguições feitas pelo próprio Estado. Nós vemos que começa a aliança entre a igreja e o poder imperial, que é um marco decisivo para a história do cristianismo. Nós vemos agora Constantinopla. Foi uma outra obra deste homem. Ele fundou Constantinopla em 330, chamando a Nova Roma. Então ele constrói uma nova residência imperial em Bizâncio. Era o Império Bizantino. Lembra, lá no Oriente, passa o canal, estamos chegando lá na Nova Roma, em Constantinopla, que hoje é a Turquia, e onde surgiram aquelas igrejas de Apocalipse ali na Turquia, e ele chama aquilo de Nova Roma. Lembra que o Império Romano, ele tinha Roma do lado de Ocidente, e do outro lado, nós encontramos todas aquelas cidadezinhas com grande movimento cristão. Ele tira de Roma, o centro do Império Romano, ele transfere para Constantinopla, e nós vemos que há uma movimentação muito grande na história da igreja com toda essa mudança. Quem era ele? Primeiro, era filho de uma mulher de língua grega. Isto faz muito sentido para a história e até mesmo pelo que nós cremos. Porque o Novo Testamento ele foi escrito em grego koiné. Ou seja, aquele pessoal do Oriente, eles estavam com a língua em que foi escrito o Novo Testamento. Quando nós chegamos cá em Roma, no Ocidente, era traduzido, e era para o latim. Então, tinha uma dificuldade com línguas também. Diz a história que ele era um devoto de um deus pagão chamado Deus Sol Invictus. Como bom romano, do Império Romano, ele tinha o seu deus a quem ele fazia os seus cultos.
Diz a história que ele teve um sonho, e no sonho ele viu uma cruz brilhante e uma voz: com esse sinal vencerás. E quando ele acorda do sonho, ele fala: eu preciso proteger os cristãos. Eu vou defender o meu poderio, ao invés de matar os cristãos, como tentaram tantos, eu vou fazer uma parceria junto com ele. É uma coisa incrível. Mas quando nós olhamos a história da igreja, os métodos de Satanás, eles continuam o mesmo. Eles continuam o mesmo. Se eu não posso com ele, junte-se a ele, né? O que Satanás faz para desanimar, isso já é pregoado em o Velho Testamento. Por exemplo, o jugo desigual. Quando um cristão ele começa a se envolver com uma mulher ou um homem que não seja cristão, ele vai fazendo a parceria, e como aconteceu no Velho Testamento, nós encontramos aquele afastamento de Deus, e quantos homens se perderam pelo caminho, perderam as suas vidas no caminho, o ministério, o nome, por causa de um jugo desigual. E nós encontramos nessa história a mesma coisa, a igreja professa entrando em um jugo desigual. Aliou-se ao cristianismo como uma forma de manutenção do poder. Ou seja, eu preciso da igreja do meu lado. Parece que esse discurso é antigo, né? Não, nós precisamos nos alinhar com os evangélicos, né? Nós precisamos trazer os evangélicos para o nosso lado. Nós podemos meter o pau neles, mas quando chega no tempo da eleição, nós precisamos trazê-los para cá. Foi exatamente o que Constantino fez. Diz a história que no dia anterior à sua morte, Constantino fizeram um sacrifício a Zeus, mostrando que era um homem idólatra, um homem que não tinha nada a ver com o cristianismo, e quando ele começa a patrocinar o cristianismo, há esse casamento, e sem dúvida por interesses políticos. Constantino e o cesaropapismo. Cesaropapismo é o sistema de governo onde o poder político e religioso estão unificados sob a autoridade do soberano. Ou seja, igreja e Estado juntos, e há um controle do Estado em cima da igreja. É uma coisa interessante, que quando nós vamos ver amanhã sobre a reforma protestante, eles mantiveram isto. Tanto Lutero, apadrinhado com o governo alemão, como Calvino, em Genebra, com o apoio do suíço, inclusive salários. Ou seja, eles vão mantendo o que é chamado de cesaropapismo. Nós vemos que a partir da conversão de Constantino, a igreja passou a ser favorecida, mas foi colocada em situação de sujeição. É sempre assim. Quem põe o dinheiro, quem põe o controle, quem exerce o poder, manda. E nós vimos que aquela igreja que tinha os bispos da igreja, os presbíteros da igreja, escolhidos pelo governo, agora nós vimos que eles têm que ficar sujeitos ali. Constantino passou a intervir em todos os assuntos da igreja. Doutrinário, heresia, ao ponto de chegar, nós vamos fazer uma reunião aqui e nós vamos fazer o nosso credo aqui. Quem não concordar com o nosso credo, ele vai ser perseguido. Era a maneira como a história mostra. Então ele passa a intervir em todos os assuntos da igreja, convocando e presidindo conselhos e editando fórmulas de fé. O que vocês devem crer? É isso que vocês devem crer. Eu me lembro, algum tempo atrás, eu estava numa igreja e entrou numa questão de ordem na igreja, e eu disse: não, eu não concordo com isso está acontecendo, não. E alguém me falou assim: mas a igreja de Quatro Barras, ela não tem um estatuto? Porque nós temos aqui um estatuto, e no nosso estatuto é permitido isto. Eu fiz: na igreja de Quatro Barras tem a Bíblia, nós não temos estatuto, nós não temos um guia de fé além das Escrituras. E aqui, o que definia esses estatutos era o próprio governo. Qualquer ataque à igreja passa a ser equivalente a uma traição a Roma.
o que gera as perseguições contra os judeus, praticantes de outras religiões, os cristãos dissidentes. Todos eles vão ser atacados se eles não comungarem exatamente com as ideias impostas pelo poder. A heresia passou a ser um crime passível de ser julgado pelos tribunais civis do império. É crime. Heresia é crime. Então o Estado cuida de resolver o problema com aquele herege. Quantas pessoas foram lançadas no fogo, né? Quantas pessoas perderam a cabeça e o Estado está falando, não, pode matar mesmo. Nós nos alinhamos com isso. Então, Constantino, ele controlava e apadrinhava a igreja. Quando nós olhamos no Concílio de Nicéia, nós estudamos um pouco o Concílio de Nicéia, talvez alguém nunca tinha ouvido falar desse Concílio de Nicéia, agora nós já estamos sabendo que é a libertação dada para a igreja. Nós vimos que no Concílio de Nicéia, eles vieram para solucionar questões doutrinárias, do arianismo. O presbítero de Alexandria ensinava que Jesus não era igual ao Pai. Ou seja, algo que deveria ser tratado pela igreja, chama um concílio para poder tratar ali. Outros afirmavam que ele era Deus, se tivesse sido criado, como poderia salvar? Então havia disputa nessa igreja professa sobre o que eles poderiam crer. E a questão é, quem é Cristo? Era a discussão num tribunal humano de um homem idólatra, que convoca isto, quem é Cristo? Ário dizia o seguinte, o Cristo era glorioso, mas não eterno. Esses erros de doutrinas ainda permanecem rodeando a igreja nos nossos dias. Ário afirmava que, ainda que o filho era diferente do pai em substância. Não, pai é uma coisa, filho é outra coisa. Hoje nós temos as testemunhas de Jeová, dentro dessa mesma ideia. Os muçulmanos, dentro dessa mesma ideia. Ou seja, ele é filho de Deus, ele é um grande profeta, mas ele não é Jeová encarnado. E nós vimos que aqueles opositores que estavam naquela igreja professa, eles começaram a defender. Se Jesus não é Deus, para que serve a cruz? Ele diz, seu sangue é comum, a nossa fé é vazia. Ou seja, se Jesus não é o Cristo, se ele não é Jeová encarnado, não existe uma saída para nós, estamos perdendo tempo. Às vezes você pensa que a teologia resolve as coisas, mas a palavra de Deus diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, João capítulo 1 e versículo 1. Pegamos então Constantino mudando a sede do governo para Constantinopla, Istambul. Veio o Concílio de Constantinopla, no ano 381. O bispo de Constantinopla, reconhecido como segundo em importância na hierarquia da igreja. Então lá começa a mudança, a disputa de poder entre Roma e o Oriente. Começa a disputa de poder. Em 27 de fevereiro de 380, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Bizantino, por meio de um decreto do imperador. Se vocês forem olhar a história, era mais ou menos assim, mesmo no tempo de Calvino, em Genebra. O governo diz, olha, agora nós somos cristãos. Vocês têm que ser cristãos. Eu não sei se você assiste aqueles filmes antigos, de sociedades antigas e das grandes guerras religiosas, mas eles chegavam no vilarejo e eles falavam assim, olha, ou vocês se tornam cristãos, ou então nós vamos matar vocês todos. Ok, nós vamos nos tornar cristãos. E havia toda uma guerra entre eles por causa disso. E aqui nós vemos, por decreto, o imperador diz, não, agora o cristianismo é religião oficial. Foi feito isso em Genebra. Foi feito isso com Calvino. Ou seja, a partir de hoje nós vamos ter a Genebra como uma cidade modelo de cristianismo, vai ser uma cidade cristã. Quem se opuser, ele vai ter problema conosco, um problema legal.
Quando eu falo de concílio, eu falo é uma reunião onde essa liderança se reúne para tomar as decisões. Depois nós temos o concílio de Éfeso, no ano 431. Afirmaram a posição ortodoxa de que Cristo era uma só pessoa com duas naturezas, humana e divina. Vem a declaração oficial do concílio que afirma que Maria era a mãe de Deus. No grego, Theotokos. Uma afirmação que se tornou central para a teologia cristã e para a adoração mariana. Isso foi definido num concílio convocado pelo imperador. A partir de hoje, Maria é mãe de Deus. Se você olhar nas 95 teses de Lutero, numa delas, ele se refere a Maria como a mãe de Deus. Não havia uma objeção, não havia um esclarecimento, ainda estavam vedados. Condenou a posição do bispo Pelágio, que defendia que o pecado original não afetava toda a humanidade, que o pecado original não afetava e que a salvação poderia ser alcançada apenas por meio do livre-arbítrio e não da graça divina. Você pode salvar-se a si mesmo. Você pode salvar-se a si mesmo. Você tem todo o poder para mudar a sua vida e fazê-la aceitável diante de Deus. Essa ideia ainda fica hoje, né? Eu me lembro na minha conversão, quando eu ouvi o Evangelho e que eu percebi que eu era o pior dos pecadores. A minha atitude, a primeira atitude foi, ó Deus, eu estava em Goiás de férias e eu falei assim, ó Deus, eu vou voltar para São Paulo, eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar, eu vou parar. Eu comecei a colocar as regras daquilo que eu achava que poderia melhorar e acertar, para poder falar assim, ó Deus, a minha vida está prontinha agora, eu te entrego e ela está salva. Ela está salva. Nós vemos que ali começa as discussões sobre como é que uma pessoa pode ser salva. E nós vimos que nesse concílio, nós vemos que uma pessoa, Jesus, com duas naturezas inseparáveis, divinas e humanas, é proclamado ali. Então, eles deveriam crer, a partir daquele momento, dessa maneira como está aqui. O fato é que, mesmo nos nossos dias, dentro da igreja, quando uma pessoa se converte, que ela entra naquela comunidade, ela tende a olhar como é que eles creem e começar a acreditar o que eles creem. Não é verdade? Pode isso, não pode aquilo, não pode... E, de repente, você acha que é bíblico porque está todo mundo fazendo. E nem sempre nós encontramos pessoas que são tão nobres que estão dispostos a checar nas Escrituras, ver se é realmente assim. Porque pode não ser. Pode ser que eu esteja errado. Pode ser que aqueles que me ensinaram erroneamente. E eu posso estar cometendo o erro e levando pessoas a cometer o erro por não ser um beriano, para não olhar se realmente é assim. E nós vimos que nesses concílios fazia-se isso. Em 460 houve o concílio da Calcedônia. O patriarca de Nova Roma passou a ser responsável por bispos bárbaros e dividindo o poder. Então, lembra, Nova Roma ficava lá no Oriente. Agora, chega no Oriente... nós temos um patriarca, porque lá nós não temos papas. Lá eram patriarcas. Então, o patriarca, ele torna responsável por outros bispos. O patriarca não é considerado papa porque ele divide papéis. Ele não manda tudo. Ele olha o que os outros falam e tem muitas coisas que foram trazidas lá da igreja sofredora lá e colocadas ali. Então ele divide poder, enquanto em Roma criava-se o papado, onde a voz do Papa é a voz do Deus. Eu não sei se vocês já ouviram falar da infalibilidade papal. Ou seja, quando o Papa fala alguma coisa, é a verdade, não se volta atrás, é a palavra do Papa. É uma coisa incrível na história humana quando ele teve que confessar que a Igreja Católica apoiou toda a perseguição dos judeus. E quando houve o extermínio dos judeus, eles estavam apoiando e depois eles tiveram que confessar isto.
Então, entre o Império Romano e o Ocidente, até o século VIII, os imperadores bizantinos nomeavam os patriarcas, dentre uma lista tríplice. Ou seja, aqui quem manda somos nós, ali no Oriente. Nós que decidimos quem vai ficar, diferente do que estava acontecendo em Roma. Vem, em 787, o segundo concílio de Niceia. Foi o 7º concílio ecumênico da Igreja, tratou principalmente da controvérsia iconoclasta, a disputa sobre o uso de imagens e ícones do culto cristão. Uma coisa interessante, um grande problema entre o Oriente e o Ocidente, entre Roma e os outros lugares, é que Roma ela começou a aceitar ídolos, imagens, ídolos, acho que deve ter a palavra melhor, porque escultura. Em Roma, no Ocidente, aceitava escultura. No Oriente dizia, não, nós não aceitamos escultura. Mas eles usavam quadros, pintura, que remetia àquelas coisas lá do passado. Então, um diferencial entre Oriente e Ocidente. E a encrenca era grande, a ponto de quebrar as esculturas promovidas pelo Ocidente. Então, havia uma disputa muito grande, eles fizeram um concílio para poder tratar acerca disso. E sempre tentando resolver o problema. E aqui nesse concílio, eles reafirmaram a legitimidade da veneração de imagens religiosas. Resultado dos concílios. Eu só estou passando por isso, vocês não vão guardar tudo isso, mas para vocês saberem como eram as decisões desse grupo que se deslocou depois de ficarem livres e longe das perseguições. Resultado dos concílios, centralização do poder. O imperador escolhia os líderes da igreja e centralizava cada vez mais numa pessoa. Perseguição aos que não concordavam. Se você não concorda conosco, está fora. Verdade pode ser moldada por esses concílios, que era tradição. Então, se eu tenho uma tradição, eu vou para o concílio, homologo a minha tradição. Virou lei. Nós ainda temos algumas leis, não temos? Eu me lembro quando eu era jovem, que nós tínhamos por anátema quem usava barba. E fomos ensinados assim. E nós fomos bem rígidos nisto. Eu me lembro uma vez que o Dr. Jairo vinha pregar aqui em Vila Beatriz e ele mandou uma mensagem para nós dizendo que ele tinha tido um problema na face, que o médico mandou ele manter a barba por causa da irritação e tudo. E se nós não aceitássemos, ele poderia mandar um pregador. E eu me lembro que nós fizemos uma reunião e nós dissemos, não precisa vir, e nós temos pregadores aqui. É aquela arrogância espiritual, quer dizer, mas por que não fomos ensinados? Porque os nossos mestres colocaram para nós. E nós achávamos que fazer diferente seria uma afronta, seria um pecado. Esses concílios, quando pegavam esses costumes, eles diziam, não, realmente é assim, e acabou. E haja de alguém falar é diferente, porque não aceitaria de forma alguma que fosse diferente. Então, perseguia os que não concordavam, a verdade sendo moldada por seus concílios através da tradição e o clericalismo. A igreja nunca foi pensada nas Escrituras para ter clero e leigo. Não, isso lembra lá os donatistas, todos eles brigando contra isto. Nós vemos que os valdenses falaram, não, todas as pessoas têm direito às Escrituras. Qualquer leigo pode pregar, pode falar. E eles jogam pessoas autônomas para poder sair pregando. Mas quando nós chegamos nos concílios, não. Centraliza na pessoa de um clero. E ele é a pessoa que pode falar em nome de Deus, os outros não podem falar de forma nenhuma. O que nós vemos? Houve grandes frentes da igreja. Nós vemos Roma no ocidente, do outro lado Constantinopla, Alexandria, Antioquia, Jerusalém, e elas
foi crescendo pelo mundo, e volto a dizer, foi crescendo na voz de indoutos, mas eles cresceram. Agora, vocês percebem que há uma forma de pensar em Roma, no Ocidente, e no Oriente uma outra forma diferente de pensar. E eles foram brigando o tempo todo, pode ter idolatria, não pode ter, olhar para uma estátua é idolatria ou não é, como é que nós vamos fazer? Roma cria o purgatório, o Oriente diz, não, isso não pode, e começou essa briga. Até que em 1054 acontece o grande rompimento dentro dessa igreja professa, que é chamada do cisma do Oriente. Então, se você conversa com um teólogo católico, ele vai dizer, não, cisma do Oriente é quando o Oriente saiu. Agora, se você olhar o que os ortodoxos dizem, eles vão dizer, não fomos nós que saímos, foi a igreja romana que saiu. Ou seja, chega um momento na história que todo mundo quer andar na janelinha, né? Ninguém quer dizer, não, nós saímos de outro lugar. Não, nós somos todos de Atos dos Apóstolos, nós somos a igreja principal. O grande cisma de 1054, como é conhecido, foi a divisão entre a igreja cristã do Oriente e a igreja cristã do Ocidente, que resultou da formação de duas tradições cristãs distintas. A igreja ortodoxa oriental e a igreja católica romana. Então, elas se dividem ali e ficam essas duas. E há disputa de autoridade, não havia submissão dos bispos a Roma. Chegou o pessoal do Oriente e falou assim, não, Papa não manda aqui não, de jeito nenhum. E nós vemos que isso cria uma dificuldade muito grande entre essas duas correntes em áreas diferentes. Quando nós pensamos nas dificuldades que levou a tudo isso, primeiro nós podemos citar a língua. Lembra? Lá no Oriente é o grego, cá no Ocidente é o latim. Dizem que, por exemplo, os grandes pensadores do Ocidente nem liam grego. Ou seja, eles tinham que tomar uma posição diferente da língua. Formas de culto. Lá no Ocidente, usava os pães ázimos. Em Roma, tem que ser pão ázimo. Falava em transubstanciação. Quando nascer o Senhor, ali se torna o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Não é uma lembrança. Enquanto isso, no Oriente, pode usar qualquer pão. Ele dizia, isso é só simbologia. Nós lembramos do Cristo, a morte do Cristo, essa é só simbologia. Mas o Ocidente, em Roma, diz, não, isso é transubstanciação. Ou seja, nós comemos o sangue e nós comemos o pão, comendo o corpo e bebendo o sangue de Cristo Jesus. Ainda existem muitas controvérsias dentro dessa situação, mas quando nós lembramos que sentamos na ceia do Senhor para lembrar o Senhor com aqueles símbolos, nós vemos a nossa ligação com o Oriente é maior do que com o Ocidente nesse quesito. Casamento. Oriente era permitido casar e os líderes tinham que ter barba. Vocês já viram fotos do pessoal da igreja ortodoxa? São todos barbudos, e era uma condição sine qua non, para ser ali tinha que ser barbudo. Eu nunca poderia ser do Oriente, porque eu nunca tive barba. Agora, dentro do catolicismo, tinha que tirar a barba. Então, a tradição diz, lá no catolicismo, tira-se a barba, aqui no ortodoxo tem que manter a virilidade ali. Com relação ao casamento, lá no Oriente, era permitido casar. Os patriarcas, eles casavam. Ou seja, não tinha celibato. O padre casava, ainda vemos hoje na internet as propagandas dos grupos, onde fala, eu sou padre, essa é minha esposa, porque são ortodoxos. E lá, na crença deles, podia sem nenhum problema. Enquanto no Ocidente, não podia casar,
e o cara era barbeado. Purgatório foi desenvolvido pela Igreja do Ocidente, de Roma. Roma inventou o purgatório. E Oriente, naquela época, o Oriente, não eram evangélicos, não, mas naquela época o Oriente já dizia, não, nós não acreditamos nisto, nós não acreditamos nisto. E nós vimos que um dos pontos da reforma protestante foi justamente quebrar a questão de purgatório. Estrutura. Ocidente, centralizado nas decisões eclesiásticas, ou seja, tudo sai de Roma, eles decidem tudo e eles definem tudo. Ou seja, tudo centralizado em Roma. No Oriente, mais autonomia patriarcal. Oriente tinha patriarcados autônomos. Oriente, as decisões eram colegiadas. Vamos reunir aqui e conversar. Parece com a gente, não parece? Vamos aqui, vamos decidir isso. Fazer uma reuniãozinha aqui e vamos decidir isto. E com esse colegiado nós vimos que surgiram muitas igrejas ortodoxas autônomas. Por exemplo, se você vê um filme russo, você vai ver a Igreja Ortodoxa Russa, os padres ortodoxos russos, e está caminhando lá, ou a Igreja Ortodoxa Grega, e vão surgindo grupos autônomos, cada um autônomo, mas ligando entre si. Há a diferença do calendário, um é gregoriano e outro é juliano. Há a questão das imagens entre eles. O Ocidente permitia imagem de escultura, Roma permitia imagem de escultura, o Oriente somente quadros e pinturas. Eu não sei se você já foi a Curitiba, mas tem um parque lá que tem uma igreja ucraniana. Ela não tem nenhuma imagem de escultura, mas ela tem as figuras do Cristo, de Maria, tem só nas figuras. Isso era permitido entre eles. A Igreja Ortodoxa não cria na infalibilidade papal. Ou seja, o Papa está certo? Não, não está, o Papa está certo. Aí vem o cisma. Nós vemos que Miguel, em 1043, Miguel se torna o patriarca de Constantinopla. Então, ele é o patriarca lá no Oriente. Leão IX se torna o Papa em Roma. Leão IX, ele exige que Miguel se submeta a Roma. Sou Papa aqui agora. Vocês aí são do Oriente, a partir de agora, vocês devem submissão a mim aqui. Resultado, vocês não vão mandar aqui no Oriente. Aqui os patriarcas que mandam aqui no Oriente. Então, o Ocidente excomunga o Oriente. A excomunhão, manda-se a carta da excomunhão e eles falam assim, ok, vocês também estão excomungados. Um excomunga o outro. Um manda carta para o outro. E ficam os inimigos. E até hoje, ainda se fazem concílios numa tentativa de reunificar esses dois, mas eles não podem chegar numa paz. Em 1054 é oficializada a separação das igrejas. Fica a Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Ortodoxa de Constantinopla, e a rejeição da autoridade papal. A Igreja Ortodoxa de Constantinopla negava que Maria tenha nascido sem relação dos seus avós. Vocês já ouviram essa doutrina? Roma dizia o seguinte: Maria não nasceu de uma relação sexual. Comece Maria. Ela continua virgem mesmo depois de ter Jesus, e ela não teve mais nenhum filho, criado pela Igreja Romana. Os ortodoxos naquela época, não, nós não acreditamos nisso, não. Ou seja, esse não é o nosso posicionamento. Ou seja, Constantinopla e Oriente vai criando uma estrutura separada de Roma e da Igreja Católica Romana, até que tenha a queda de Constantinopla. Eu não vou falar, mas faziam guerras um contra o outro, de ataques mesmos, de soldados mesmos, um contra o outro. Dizem que na quarta cruzada, Constantinopla foi atacada. Roma manda atacar com as cruzadas ali e enfraquece Constantinopla. Vêm os otomanos e aproveitam a fragilidade de Constantinopla e a invadem. E aí começa uma decadência lá no Oriente. Fim do Império Romano do Oriente,
a rota do comércio passa para as mãos dos muçulmanos, a perda do poder do Ocidente e fim da Idade Média, e quase todas as igrejas do Oriente, elas foram transformadas em mesquitas, porque os muçulmanos entraram. A Diana esteve lá em Constantinopla, acho que este mês, ou no mês passado, e a gente conversa muito sobre história, e ela falou, de fato, você vê um grande templo, onde era ortodoxo, agora é muçulmano, porque eles entraram ali naquela fragilidade. Depois disso aconteceram concílios em Lyon, na França, uma indulgência aos que fossem para a cruzada. Vamos fazer guerra, dizia o concílio. Quem for para a guerra, ele não entra no purgatório, ele tem os seus pecados perdoados. Você sabe o que os ricos faziam? Eles pagavam alguém para ir na guerra no lugar dele, só para ele ficar com o perdão do pecado. Então, esse não entra mais no purgatório. Os gregos cederam no assunto da cláusula filioque, que nós vamos tratar aqui, mas com relação ao Espírito Santo, e a união foi proclamada. Vem em 39 o concílio de Florença. Foi invocado pelo Papa Eugênio IV com o objetivo de unificar a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa Oriental, sempre tentando juntar as duas. Entre os principais temas discutidos estavam primazia do Papa, vamos fazer um concílio, mas olha para mim, eu sou o cara. Papa sempre impondo. O purgatório, tentando enfiar a goela abaixo do Oriente sobre o purgatório. A natureza do corpo e do sangue de Cristo na Eucaristia. É o corpo e sangue literalmente ou é só uma referência? E nós vemos que há o reconhecimento dos sacramentos da Igreja Católica. Aqueles que já estiveram na Igreja Católica ou que são de lá sabem desse sacramento. Batismo, confirmação, Eucaristia, penitência, unção de enfermos, a ordenação sacerdotal, matrimônio. Então, esses são os sacramentos. Agora vamos onde que me interessa. Porque lembra, eu estou querendo caminhar com vocês para poder chegar no sábado e quando nós falarmos sobre doutrina de salvação, nós entendermos como é possível pensar diferente. No Oriente nós encontramos a influência de alguns mestres, que vale a pena também estudar cada um deles. Atanásio de Alexandria, Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa e João Crisóstomo. No Ocidente, Agostinho de Hipona. Ou seja, todo o Oriente nós encontramos 5 teólogos que ditaram as regras. Em Roma, nós encontramos alguns, mas, sem dúvida nenhuma, Agostinho de Hipona, que foi cultuado ali. Tem um quadro aqui de comparativo de ideias. Agostinho de Hipona, latim, pais gregos, grego. Pecado original, veio por culpabilidade transmitida. Gregos, é uma inclinação do pecado sem culpa herdada. Isso gera problemas até hoje. Livre-arbítrio, Hipona, incapaz, sem graça eficaz. Pais gregos, enfraquecido, mas preservado. O que dizia o Ocidente? Não, por eles estarem pregando a predestinação, eles diziam o seguinte: livre-arbítrio acabou, não tem nenhum controle, o homem não pode fazer nada. Os gregos diziam assim: não, livre-arbítrio, ele existe, ele tem dificuldades, sim, mas o homem ainda tem direito de escolha, a sua vontade não está totalmente presa. Graça, nós vimos que lá em Roma, em Agostinho, que é irresistível para o eleito. Então, o que se apregou no Ocidente é graça irresistível. Ou seja, quem é predestinado, ele vai ouvir, ele vai ser quebrantado, ele vai se tornar um cristão, quer ele queira, quer não. Só os predestinados passam por isso.
Se alguém não é predestinado, não vai acontecer absolutamente nada, porque ele está impossibilitado de ser salvo. Eleição, decreto eterno individual. O Ocidente dizia o seguinte: lá na eternidade passada, Deus, ele diz assim: eu vou salvar o João Pelúcio. Então, ainda que o João Pelúcio não queira, eu vou salvar o João Pelúcio. E agora, o seu José, não, o seu José, eu já fiz o seu José para o inferno. Ele não tem chance de salvação. Ou seja, é a predestinação para o inferno. Justamente era essa a colocação do Ocidente, quando acompanha Agostinho de Hipona nessa ideia, e quando chega a Reforma Protestante, eles acatam essa ideia de Hipona. Sobre o capítulo 9 de Romanos, Ocidente, a eleição individual e absoluta. Ou seja, no Ocidente, quando fala toda a história de Israel, Israel é deixada para trás, a igreja é colocada, e eles pegam de uma forma literal, dizendo assim: Deus salva quem Ele quer. Uns são vasos para ira, criados para ira, outros são vasos para misericórdia. Ele ama um e odeia outro, indistintamente, de acordo com o seu bel prazer. E ele diz: e quem é este homem que pode questionar a Deus? Ele não pode questionar a Deus. Então eles leem Romanos dessa maneira. Mas agora, aqueles patriarcas que definiram ali o Oriente, nós vimos que ele diz, é um texto regulador, é importante o texto, mas ele não pode ser lido sozinho. Você tem que ler Romanos capítulo 10 e capítulo 11 juntos, porque um responde o outro. Está falando de Israel e da eleição de Israel, não está falando de indivíduo, mas está falando de povo. Percebe que entre esse grupo já existe um questionamento sobre que leitura você faz em relação às Escrituras. Eu costumo dizer que são os óculos que a pessoa usa para ler. Ou seja, quando você coloca os óculos de Agostinho, você vai ver a predestinação em cada ponto das Escrituras. Mas se você colocar os óculos do Oriente, ou se você colocar os óculos da igreja primitiva, você vai ver que não é permitido fazer essa leitura. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio pós a queda, incapaz. Não existe. O homem não tem possibilidade de escolher crer. O homem não tem como não abrir o seu coração. Não existe vontade. O homem não pode resistir. Ou seja, vem a graça impactante, o homem não resiste. E aí nós vimos as Escrituras dizendo: hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Nós vemos o Senhor falando: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu fazer com você, como a galinha faz com seus pintinhos, trazer vocês para o meu controle, mas vocês não quiseram. E nós encontramos, e vamos tentar ver isso, vários pontos nas Escrituras onde mostra que a vontade humana, ela existe sim no ato da salvação. Não uma vontade solta, sem a ação do Espírito Santo. E nós precisamos deixar isso bem claro. Uma pessoa, ela não é salva na hora que ela quer, do jeito que ela quer, porque as Escrituras dizem: hoje, se você ouvir a voz, porque vem o Espírito Santo e ele convence o homem da justiça, do juízo, de que Deus está correto, que você é pecador, e como diz o salmista, e isso é trazido por Agostinho nos seus livros: na tua luz eu vejo a luz. E quando eu sou colocado na luz de Deus, me é dado novamente o direito de escolha e eu posso escolher. Me faz lembrar sempre do Maradona. Quando o seu Pedro estava pregando, Maradona sentado aqui,
E ele deu o testemunho dele que o seu Pedro estava falando, e ele estava doido para poder levantar a mão, para poder receber a Cristo como Salvador. E existe uma tonelada segurando, mas quando você está na luz de Deus, você percebe quem você percebe o que o seu pecado você percebe quem Cristo e na luz e no poder do Espírito Santo, e na loucura do Evangelho, ainda quebranta o ser humano, e dá ao ser humano a oportunidade de arrependimento, porque é Deus quem dá o arrependimento. Temos o caso de livre-arbítrio, então, praticamente incapaz para Agostinho, enfraquecido para os pais gregos. Capacidade de responder a Deus, para Agostinho, somente após a graça eficaz. Para os pais gregos, é sempre preservada. Ou seja, eu posso responder a Deus. Sempre que Ele falar comigo, eu posso. Mas Ele diz, hoje, se você ouvir, não endureça o seu coração. E nós cantamos o hino que diz, amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Responsabilidade humana, subordinada à eleição. Então não tem responsabilidade. Se eu sou eleito, acabou. Eu fui eleito. Se eu não fui, eu também não tenho responsabilidade. Deus me manda para o inferno, e Ele diz, eu vou te mandar para o inferno, porque o seu pecado te manda para o inferno, e eu não te dou oportunidade também não. Ou seja, eu sou culpado e vou, a dupla predestinação, a predestinação para o céu e para o inferno. Olha o que diz João Crisóstomo, um dos teólogos do Oriente. Deus não constrange, não obriga, mas Ele persuade, Ele convence. É a maneira que Deus trabalha. E aqueles que são salvos sabem exatamente isto. Deus não te obrigou a receber Cristo, mas o Espírito Santo falou tão alto às nossas almas que nos persuadiu. E nós não tínhamos outra saída, ou nós nos rendíamos diante de Cristo, ou nos perderíamos para sempre. Agostinho afirma que a graça determina infalivelmente a resposta do eleito. Crisóstomo afirma que Deus atua sem coagir a vontade. Ele não obriga o homem, Ele simplesmente convence o homem. E como nós lemos Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. E não existe uma outra forma de eu ser salvo, a não ser confiar nesse chamado bendito de Cristo, a sua misericórdia, receber o arrependimento que Ele nos fornece diante da voz do Evangelho. Graça, maravilhosa graça, como nós temos cantado. Existem dois tipos de graça dentro desses teólogos. Primeiro, a graça irresistível. Quem vai ser salvo, vai ser salvo. Quem não vai ser salvo, ele não adianta tentar, ele vai ser perdido. Ele não tem solução para ele. Mas os gregos falam de uma graça cooperativa. Eu gosto da maneira como eles falam, o que é chamado de sinergia. A graça vem e ela me é oferecida. A minha vontade natural, está certo, Calvino, nisso, a minha vontade natural é o pecado, a minha vontade natural é andar longe de Deus, eu não quero Deus, eu não quero salvação, eu quero o pecado, é assim. Mas Deus vem graciosamente, mostra pelo Evangelho quem eu sou. Mostra a justiça de Deus em me condenar do jeito que eu estou. E Ele restaura uma vontade, Ele cura uma vontade que está buscando o pecado. E Ele faz com que essa vontade possa ser transformada em querer aquilo que é certo. Em querer aquilo que é certo. Então, essa é a graça cooperativa. Ele diz que a graça precede e determina o resultado da vida do homem.
os orientais do Oriente dizem, a graça precede e acompanha a pessoa que é salva. A graça é dada e ela vai como um pedagogo, levando o pecador pela mão e vai levando até o pé da cruz, e lá é apresentado para esse pecador o Salvador da sua alma, e ele se derrama diante do Salvador. Não existe como resistir? Existe. O Agostinho e o calvinismo, ele diz que não há como resistir a essa graça, a essa imposição de Deus. Mas nós olhamos no texto, ela pode ser resistida sim. Quantas pessoas ouvem o Evangelho e procrastinam? Quantas pessoas ouvem o Evangelho, mas não deixam raízes crescerem? Porque o cuidado deste mundo, as coisas deste mundo, a vibração deste mundo chama mais atenção. Então, nós olhamos que, mesmo dentro da igreja ortodoxa e católica, já existe divergência sobre a posição calvinista nos nossos dias. Então, não existe unanimidade. Bem claro, não existe unanimidade. Às vezes você é pressionado a pensar como alguém, mas quando você olha a história, você vê que há milhares, há centenas de anos, nós já temos um questionamento de como se produz isto. Graça cooperativa e graça irresistível. Conclusão clara: graça cooperativa, ela preserva a iniciativa divina. Calvino está certo. A iniciativa de salvação é divina. É Deus interessado em salvar o homem. Começa na grande comissão: ide por todo mundo e pregar esse evangelho a toda criatura. Deus começa. Se Deus não me procurasse, não me achasse, não me propusesse a salvação, eu nunca seria salvo. Nem você nunca seria salvo. Mas ela mantém a responsabilidade humana. Eu posso deixar para amanhã, eu posso pensar mais tarde, e eu posso ir caminhando e a minha vida ser tirada abruptamente, sem salvação, sem nenhuma possibilidade de vida eterna. Com relação, e eu estou terminando, com relação à eleição e predestinação. Naquela cadeia dourada, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a este também chamou, aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Quando nós olhamos o tema, por exemplo, a base da eleição para Agostinho é a base da eleição. Para os pais gregos é a vontade soberana oculta. Ou seja, Deus, ele elege Israel, ele tira Israel e põe no seu plano salvífico, ele coloca a igreja no seu lugar. Quando se pensa em número de salvos, para Agostinho foi fixado eternamente. Ou seja, dentro do calvinismo, Deus já definiu lá na eternidade o número X de pessoas que vão ser salvas. Eu conheci um pastor que ele falava assim: a salvação é que nem uma mão aberta com pirulitos. Eu dou os pirulitos, acabou o pirulito, acabou o pirulito. Eu acho que não tem a simpatia do Evangelho. Tem um escritor norte-americano que ele diz: eu não consigo enxergar Deus agindo dessa maneira. Eu não consigo enxergar Deus dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E se você vier, eu digo para você, você não precisa vir não, porque você foi predestinado para o inferno. Você não tem como vir. Eu não posso pensar nisso. Num pai justo, num pai que, sabendo fazer o bem, não faz. E ele mesmo ensina: aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca. Se Deus pensasse dessa maneira, como Agostinho propõe e Calvino propõe, o que nós encontramos aqui é um Deus que ele diz que pode, se puder fazer o bem e não fizer, você peca, e ele diz: eu posso salvar você, mas eu não quero, eu quero salvar aquele. Isso é injustiça, isso não é a soberania. A soberania de Deus não pode ser vinculada à falta da misericórdia. Nós vemos que
Irineu de Leão, ele diz: Deus conhece de antemão, mas não predestina para a perdição. Dos pais gregos. Agostinho desloca a eleição para um decreto eterno e eficaz. Irineu afirma: presciência, sem determinação causal. Presciência. Deus sabe quem vai ser salvo? Sabe. Sem dúvida, Ele sabe todas as coisas. Mas Ele define? Não. Definição causal? Não. Deus sabe e Ele diz: aquele que de antemão Ele conheceu, onisciência. Ele sabe. A esses Ele predestinou para ser alguma coisa. Nosso tempo já foi. Eu gostaria só de fazer uma aplicação. O cristianismo, ele troca a Bíblia pela conveniência de tradições. Esquece a Bíblia. Eu acho desonesto quando eu digo assim: sola as Escrituras, e eu sigo a tradição. Quando eu digo, o importante é a Bíblia, mas a minha igreja, ela pensa diferente, eu sigo aquilo que a minha igreja diz. Ela permitiu que o mundo moldasse a fé ao invés de ser transformado por ela. Eu defino como é a fé, ao invés de permitir que a fé transforme a minha vida. Sempre que a igreja se afasta da palavra, ela aceita costumes que não vêm de Deus. Sempre acontece. Se eu me afasto da palavra. Então, irmãos, eu sei que é uma semana de estudo bíblico e eu sei que eu estou caminhando com vocês. Agora começamos a entrar na parte doutrinária, fugir um pouquinho da história, e isso é pesado. E talvez você se sinta um pouco perdido. Pega a palavra, leia a palavra, se dobre diante do Senhor. Senhor, eu quero entender a Tua palavra, eu quero viver a Tua palavra, eu quero cumprir aquilo que Tu mandastes eu fazer, mas eu quero fazê-lo de forma consciente, porque o meu compromisso é com a Tua palavra. Então não olhe o que o mundo está oferecendo em termos de teologia. Eu estava brincando na casa dos irmãos, eu falei assim: porque teologia muda de acordo com o tempo. Teologia, ela é escrava da história. Aquilo que serve hoje, não serve amanhã. A teologia muda. E eu não tenho que buscar a teologia, eu tenho que buscar a bibliologia. A ação do Espírito Santo na minha vida. Não acredite em tudo que falam para você. Seja como os bereanos, vá checar se realmente é dessa maneira. Porque se você quer se tornar um teólogo, vão simplesmente te receitar um óculos para você enxergar o mundo do jeito que eles querem que você enxergue. E você ser contraditório, você andar na contramão, não é uma coisa fácil. Então esqueça os óculos. Coloque-se diante do Senhor, busque a orientação do Senhor. Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Eu fico sempre pensando quando trato na questão de, vamos tratar mais ainda a questão de eleição e de predestinação e de vontade. Nós vamos trabalhar aqui e faço isso com uma tranquilidade muito grande. Primeiro porque eu venho de um berço calvinista. E quando eu me converti, que alguém me disse: não, nós somos predestinados, você é predestinado. Eu me lembro que há 50 anos atrás, 40 anos atrás, eu disse: se é assim, não me interessa eu ser salvo e saber que o meu irmão foi predestinado para a perdição. Então, não é esse Deus que tocou a minha vida e me salvou. O meu Deus é aquele que quer que todos se salvem, que cheguem ao conhecimento da verdade. Amém?